A organização da vida de estudos na universidade. Ao dar início a essa nova etapa de sua formação escolar, a etapa do ensino superior, o estudante dar-se-á conta de que se encontra diante de exigências específicas para a continuidade de sua vida de estudos. Novas posturas diante de novas tarefas ser-lhe-ão logo solicitadas. Daí, a necessidade de assumir prontamente essa nova situação e de tomar medidas apropriadas para enfrentá-la. É claro que o processo pedagógico didático continua, assim como a aprendizagem que ele decorre. No conjunto, porém, as suas posturas de estudo devem mudar radicalmente, embora explorando tudo o que de correto aprendeu em seus estudos anteriores. Em primeiro lugar, é preciso que o estudante se conscientize de que, doravante, o resultado do processo depende fundamentalmente dele mesmo, seja pelo seu próprio desenvolvimento psíquico e intelectual, seja pela própria natureza do processo educacional deste nível. As condições de aprendizagem transformam-se no sentido de exigir do estudante maior autonomia na efetivação da aprendizagem, maior independência em relação aos subsídios da estrutura de ensino e dos recursos institucionais que ainda continuam sendo oferecidos. O aprofundamento da vida científica passa a exigir do estudante uma postura de autoatividade didática que será, sem dúvida, crítica e rigorosa. Todo o conjunto de recursos que está na base do ensino superior não pode ir além de sua função de fornecer instrumentos para uma atividade criadora. Em segundo lugar, convencido da especificidade dessa situação, deve o estudante empenhar-se num projeto de trabalho altamente individualizado, apoiado no domínio e na manipulação de uma série de instrumentos que devem estar contínua e permanente ao alcance de suas mãos. E com o auxílio desses instrumentos que o estudante se organiza na sua vida de estudo e disciplina sua vida científica. Este material didático e científico serve de base para o estudo pessoal e para a complementação dos elementos adquiridos no decurso do processo coletivo de aprendizagem em sala de aula. Dado o novo estilo de trabalho a ser inaugurado pela vida universitária, a assimilação de conteúdos já não pode ser feita de maneira passiva e mecânica, como costuma ser, muitas vezes, nos ciclos anteriores. Já não basta a presença física às aulas e o cumprimento forçado de tarefas mecânicas. É preciso dispor de um material de trabalho específico à sua área e explorá-lo adequadamente. 1. Os instrumentos de trabalho. A formação universitária acarreta quase sempre atividades práticas, de laboratório ou de campo, culminando no fornecimento de algumas habilidades profissionais próprias de cada área. Naturalmente, as várias áreas exigem, umas mais, outras menos, essa prática profissional. Contudo, antes de aí chegar, faz, se necessário, um embasamento teórico pelo qual responde, fundamentalmente, o ensino superior. Essa fundamentação teórica das ciências, das artes e das técnicas é justificativa essencial desse nível de ensino, e é por aí que se inicia a tarefa de aprendizagem na universidade. A assimilação desses elementos é feita através do ensino em classe propriamente dito, nas aulas, mas é garantida pelo estudo pessoal de cada estudante. E é por isso que precisa ele dispor dos devidos instrumentos de trabalho que, em nosso meio, são fundamentalmente bibliográficos. Ao dar início à sua vida universitária, o estudante precisa começar a formar sua biblioteca pessoal, adquirindo paulatinamente, mas de maneira bem sistemática, os livros fundamentais para o desenvolvimento do seu estudo. Essa biblioteca deve ser especializada e qualificada. As obras de referência geral, os textos clássicos esgotados, são encontrados na biblioteca das universidades, das várias faculdades ou de outras instituições. E no momento oportuno, essas bibliotecas devem ser devidamente exploradas pelo estudante. O estudante precisa munir-se de textos básicos para o estudo de sua área específica, tais como um dicionário, um texto introdutório, um texto de história, algum possível tratado mais amplo, algumas revistas especializadas, todas obras específicas à sua área de estudo e a áreas afins. Posteriormente, à medida que o curso for avançando, deve adquirir os textos monográficos e especializados referentes à matéria. Esses textos básicos aqui assinalados têm por finalidade única criar um contexto, um quadro teórico geral a partir do qual se pode desenvolver a aprendizagem.
assim como a maturação do próprio pensamento. Esses textos exercem, portanto, papel meramente propedêutico, situando-se numa etapa provisória de iniciação. Não se trata de maneira alguma de restringir o estudo aos manuais ou, pior ainda, às apostilas. Eles se fazem necessários, contudo, nesse momento de iniciação, sobretudo para complementar as exposições dos professores em classe, para servir de base de comparação com algum texto porventura utilizado pelos professores. Enfim, para fornecer o primeiro instrumental de trabalho nas várias áreas, o vocabulário básico, os elementos do código das várias disciplinas. Esses textos desempenham, pois, o papel de fontes de consultas das primeiras categorias a partir das quais se desenvolverão os vários discursos científicos. Naturalmente, à medida do avanço e do aprofundamento do estudo, serão progressivamente substituídos pelos textos especializados, pelos estudos monográficos resultantes das pesquisas elaboradas pelos vários especialistas com os quais o estudante deverá conviver por muito tempo. Numa fase mais avançada de seus estudos, e sobretudo durante a vida profissional, esses textos formarão a biblioteca do estudante, lançando as linhas mestras do seu pensamento científico organicamente estruturado. Nesse momento, os textos introdutórios só serão utilizados para cobrir eventuais lacunas do processo sequencial de aprendizagem. Frise-se, porém, que a universidade não se pode passar o tempo todo estudando apenas textos genéricos, comentários e introduções, embora, pelo menos nas atuais condições, iniciar o curso superior única e exclusivamente com textos especializados, sem nenhuma propedêutica teórica, seja um empreendimento de resultados pouco convenientes. Embora essa concepção de muitos professores universitários decorra do esforço para criar maior rigor científico, tal prática não se recomenda como norma geral. Seus resultados históricos são, em alguns casos, brilhantes, mas foram obtidos com sacrifício de muitas potencialidades que se perderam neste salve-se quem puder, que acaba agravando a situação de discriminação e de seleção de nosso ensino superior. O universitário deve poder passar por um encaminhamento lógico que o inicie ao pensar, por mais que o professor não goste de executar essa tarefa. Ao professor não basta ser um grande especialista. É preciso dar-se conta de que é também um professor e mestre, consequentemente, um educador inserido numa situação histórico-cultural de um país que não pode desconhecer. Isso não quer dizer que o professor sabe tudo, mas deve saber, pelo menos, conduzir os alunos a descobrirem as vias de aprendizagem. O uso inteligente desses textos auxiliares não prejudicará, em hipótese alguma, a qualificação do ensino. A esta altura das considerações sobre os instrumentos de trabalho de que o estudante universitário deve munir-se, é preciso dar ênfase às revistas às grandes ausentes do dia a dia do trabalho acadêmico em nosso meio universitário. A assinatura de periódicos especializados é hábito elementar para qualquer estudante exigente. Tais revistas mantêm atualizada a informação sobre as pesquisas que se realizam nas várias áreas do saber, assim como sobre a bibliografia referente às mesmas. Em algumas áreas, acompanham essas revistas repertórios bibliográficos, outro indispensável instrumento do trabalho científico. A função da revista enquadra-se na vida intelectual do estudante, enquanto lhe permite acompanhar o desenvolvimento de sua ciência e das ciências afins. Com efeito, ao fazer o curso superior, o estudante é levado a tomar conhecimento de todas as aquisições da ciência de sua especialidade, obtidas durante toda a sua formação. Esse acervo cultural acumulado, porém, continua desenvolvendo-se dinamicamente. Por isso, além de assimilar essas aquisições, deve passar a seguir sua solução, que estaria a cargo destas publicações periódicas. O mínimo que uma revista fornece são informações bibliográficas preciosas, além de resenhas e de outros dados sobre a vida científica e cultural. Deve ser igualmente estimulada entre os universitários, de maneira incisiva, a participação em acontecimentos extraescolares, tais como simpósios, congressos, encontros, semanas e etc. É impossível indicar neste livro todos os textos básicos importantes para as várias disciplinas. Em geral, os professores já fazem constar da sua programação essa bibliografia, apesar de haver a mesma dificuldade a respeito das revistas. São assinalados, em anexo, alguns periódicos brasileiros, pertinentes a algumas áreas de nosso ensino superior, sem pretensão alguma de esgotar a informação a esse respeito, para os estudantes deles tomarem conhecimento e, eventualmente, passarem a assinar alguns que possam mais diretamente lhe interessar.
Quando se fala aqui desses instrumentos teóricos especializados, livros ou revistas, considerados como base para o estudo e pesquisa dos fatos e categorias fundamentais do saber atual, não se quer fazer apologia da hiperespecialização hermética e isolada. Pelo contrário, a interdisciplinaridade é um pressuposto básico de toda a formação teórica. As disciplinas não se isolam no contexto teórico. Se o curso do aluno define o núcleo central de sua especialização, é de se notar que sua formação exigirá igualmente abertura de complementação para áreas afins, com o objetivo de ampliar o referencial teórico. Por isso, é importante familiarizar-se com o material relativo a estas disciplinas afins. Assim, não só textos básicos, mas também livros de áreas complementares à da sua especialização devem, paulatina e sistematicamente, ser adquiridos na medida do possível. Assim serão indicados em anexos, no final deste livro, alguns instrumentos de trabalho acessíveis ao estudante brasileiro. ênfase especial será dada às revistas cujo uso mais sistemático e intensivo precisa ser instaurado no meio universitário. Também já existem no Brasil alguns repertórios bibliográficos de boa qualidade, mas, em geral, pouco conhecidos e utilizados. O mesmo se diga dos dicionários especializados que, embora sejam traduções, na sua grande maioria são instrumentos de grande utilidade para o estudante universitário. O anexo trará igualmente a relação das editoras que atuam no Brasil, com a indicação de suas linhas e publicações. Os catálogos dessas editoras constituem valiosos subsídios para o estudante levantar informações bibliográficas. 2. A exploração dos instrumentos de trabalho. Esse material didático científico deve ser considerado e tratado pelo estudante como base para seu estudo pessoal, que complementará os dados adquiridos através das atividades de classe. Uma vez documentada a matéria abordada em aula, devem ser igualmente documentados os elementos complementares a essa matéria e que são levantados mediante a pesquisa feita sobre este material de base. É que muitos esclarecimentos só se encontram através desses estudos pessoais extra-classe. As técnicas e a prática da documentação são expostas no próximo capítulo. A documentação, enquanto prática do trabalho científico, é a maneira mais adequada e sistemática de, entre aspas, tomar apontamentos. As informações colhidas nas aulas expositivas, nos debates em grupo, nos seminários e conferências são assinaladas, no primeiro momento, de maneira precária e provisória, nos cadernos de anotações. Ao retomar em casa as anotações, o estudante submetê-las a um processo de correção, de complementação e de triagem, após o qual serão transcritas nas fichas de documentação. Com efeito, ao tomar notas durante uma exposição, muitas ideias acabam ficando truncadas. É preciso reconstruí-las. O contexto ajudará, tanto mais que o que importa reter não é o texto da exposição do professor, mas as ideias principais. Tratando-se de dados objetivos ou de conceitos precisos que ficaram incompletos, é hora de recorrer aos instrumentos pessoais de pesquisas, as obras básicas de referência. Procura-se, assim, recompor o texto, complementando-o com esclarecimentos pertinentes que vão ajudar a compreender melhor as informações prestadas. Recuperadas as informações, os elementos fundamentais, aqueles que merecem ser assimilados, são passados para as fichas de documentação, sintetizados pessoalmente pelo aluno. Observe-se que, ao proceder assim, o aluno está trabalhando de maneira inteligente e racional, realizando simultaneamente todas as dimensões da aprendizagem. Em nenhum momento está preocupando-se com o decorar, com o memorizar. Está tão somente pensando nas ideias que está manipulando. Está pensando à medida que se esforça para construir o sentido dos conceitos ou das ideias em jogo. Está ainda pesquisando, comparando e informando-se. Através desse conjunto de atividades que envolve com o pensamento, facilitando as tarefas físicas e psíquicas do estudo, o aluno adquire maior familiaridade com o assunto, por mais difícil e estranho que possa parecer à primeira vista. Ademais, não é preciso esperar que domine já desta feita todo o conteúdo e seus desdobramentos. O próprio desenvolvimento do curso e esse sistema de documentação irão lhe proporcionar outras oportunidades para a retomada desses temas que, nas sucessivas apresentações, já estarão cada vez mais familiares. A orientação para a revisão da matéria vista em aula pode ser adaptada às outras situações criadas para o estudante no caso da participação do trabalho em grupo, da preparação do seminário e da elaboração do trabalho de pesquisa. Nessas situações, o procedimento básico de estudo é o mesmo.
apesar das diferenças de objetivo. O estudante analisa o material proposto trazendo as devidas anotações sob forma de documentação. 3. A disciplina do estudo. Apesar da aparente rigidez dessa proposta de metodologia de estudo, ela é, sem dúvida, a mais eficiente. Pressupõe um mínimo de organização da vida de estudos, mas, em compensação, torna-se sempre mais produtiva, em virtude de os universitários brasileiros, na sua grande maioria, disporem de pouco tempo para seus cursos e exercerem funções profissionais concomitantes ao curso superior. Exige-se deles organização sistemática do pouco tempo disponível para o estudo em casa, indispensável para um aproveitamento mais inteligente do seu curso de graduação, com um mínimo de capacitação qualitativa para as etapas posteriores, tanto numa eventual sequência de seus estudos, como na continuidade de suas atividades profissionais definidas e oficializadas pelo seu curso. Não se trata de estabelecer uma minuciosa divisão do horário de estudo. 2 pontos. O essencial é aproveitar sistematicamente o tempo disponível, com uma ordenação de prioridades. Também não vem ao caso discutir as condições de ordem física e psíquica que sejam melhores para o estudo, muito dependentes das características pessoais de cada um, sendo difícil estabelecer normas gerais que acabam caindo numa tipologia artificial. Feito o levantamento do tempo disponível, predetermina-se um horário para o estudo em casa. E uma vez estabelecido o horário, é necessário começar sem muitos rodeios e cumpri-lo rigorosamente, mantendo um ritmo de estudo. Vencida a fase de aquecimento e seguindo as diretrizes apresentadas para a exploração do material neste e nos próximos capítulos, a produção do trabalho torna-se eficiente, fluente e até mesmo agradável. Tais diretrizes são aplicáveis igualmente ao estudo em grupo. Uma vez reunidos no horário combinado, os elementos do grupo devem desencadear o trabalho sem maiores rodeios, definindo-se as várias tarefas, as várias etapas a serem vencidas e as várias formas de procedimento. Quando o período de estudo ultrapassar 2 horas, faz-se, regra geral, o intervalo de meia hora para alteração do ritmo de trabalho. Esse intervalo também precisa ser seguido à risca. Recomenda-se distribuir um tempo de estudo para os vários dias da semana, com o objetivo de revisar a matéria ou preparar aulas das várias disciplinas nos períodos imediatamente mais próximos às suas aulas. Caso haja necessidade de um período maior de concentração, a distribuição do tempo para as várias matérias levará em conta a carga de trabalho de cada um e o grau de dificuldade das mesmas. Conclusão. Para acompanhar o desenvolvimento do seu curso, o aluno deve preparar e rever aulas. O cronograma de estudo possibilita ao aluno maior aproveitamento de aula, seja ela expositiva, um debate ou um seminário. Tratando-se de aula expositiva, até a tomada de apontamentos torna-se mais fácil, dada a familiaridade com a matéria que está sendo exposta. Consequentemente, há melhores condições de selecionar o que é essencial e que deve ser anotado, evitando-se a sensação de, entre aspas, estar perdido, no meio de informações aparentemente dispersas. Tratando-se de seminários ou debates, mais necessária se faz ainda a preparação prévia do que se falará ulteriormente. A revisão da aula situa-se como a primeira etapa de personalização da matéria estudada. É o momento em que se retomam os apontamentos feitos apressadamente durante a aula e se dá acabamento aos informes, recorrendo-se aos instrumentos complementares de pesquisa, após uma triagem dos elementos que passarão definitivamente para as fichas de documentação. Não há necessidade, neste momento, de decorar os apontamentos, basta transcrevê-los, pensando detidamente sobre as ideias em causa e buscando uma compreensão exata dos conteúdos anotados. Rever as fichas como preparação da aula seguinte é medida inteligente para o paulatino domínio de seu conteúdo. Páginas 25 a 34. Severino Antônio Joaquim, Metodologia do Trabalho Científico. Bons estudos.